Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção de tarefa. Essa tarefa é da aula do dia 25, portanto, foi da quarta-feira, né? Então, vamos lá fazer a correção, vamos ver que tarefa é essa. É da página, é o Em Casa, página 437 e 438, exercícios do 4 ao 10. 4 até o 10, tá? Então, o exercício 4 tem aqui uma tabela e ele pede para a gente escrever como se lê as massas relativas a essa coluna, que é da proteína animal, por 100 gramas. Ela está expressa na forma decimal e é para a gente reescrever na forma mista. A forma mista é aquela onde a gente utiliza algarismos e palavras por extenso, tá? Então, onde tem números, a gente deixa como algarismos. Então, aqui eu tenho todos eles como ficou, tá bom? Então, olha só, carne de frango, 32,8 gramas, é 32 gramas e 800 miligramas, tá bom? Carne de vaca, 26,4 gramas. Então, ficou 26 gramas e 400 miligramas. Aí, o queijo, aqui eu pulei o queijo, ó, que é 26 gramas. Por que que pulou? Porque ele não está na representação decimal. Ele fala para pôr só os que estão na decimal, então eu não coloquei, tá bom? É 26 gramas. O salmão grelhado, 23,8 gramas. Então, é 23 gramas e 800 miligramas. Depois, 19,2 gramas. Então, aqui é 19 gramas e 200 miligramas. Aqui, iogurte, 4,1 gramas. 4 gramas e 100 miligramas. E leite, 3,3 gramas, então é 3 gramas e 300 miligramas. Por que que ficou miligramas? Porque lembra na tabelinha que a gente viu a aula passada? Eu tenho grama, depois miligrama, né? Decagrama, e assim você pode acompanhar. Se você pegar a sua tabelinha, eu não tenho ela aqui agora, mas se você pegar a tabelinha que eu passei na aula passada, você vai ver que o miligrama, ele tá logo depois, tá? Então, tem grama, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama, tudo bem? Então, seria 3 casas depois do grama, tá? Então, olha lá, até 32,8 gramas. Então, depois eu caminho mais 2 casas. Então, essas 3 casas aqui chegam lá no miligramas, beleza? Bom, no próximo exercício, exercício 5 fala assim: escreva as medidas de comprimento com algarismos. Então, eu tenho lá 225 quilômetros e 700 metros. Então, era para escrever com algarismos, né, com número. Então, 225,7 quilômetros, né? 225,7 quilômetros. 225 quilômetros e 700 metros. Então, a gente vai simplificar tudo isso daqui na escrita dessa maneira. Letra B, 46 centímetros e 5 milímetros. Então, é 46,5 centímetros. Ou eu pego o total em milímetros, também pode, tá? 465 milímetros ou 0,465 metros, também pode. Então, fica aí a opção de vocês. 1.984 quilômetros e 505 metros. Então, ó, 1984,505 quilômetros. Eu coloco sempre a unidade desse primeiro aqui, tá? Então, ó, quilômetro. Ou o total sem vírgula em
metros. Beleza? O exercício 6 fala, escreva as frações decimais como números na representação decimal. Então, a gente tem aqui a fração e eu quero escrever conforme número na representação decimal. Então, era só dividir. 7 centésimos, 7 dividido por 100, que dá 0,07. 203 décimos, então 20,3. 13 milésimos, 0,013, ó, termina no milésimo, décimo, centésimo, milésimo, tá bom? 20.009 décimos de milésimo, ó, sobre 10.000. Então, eu tenho aqui 2,0009, ó, décimo, centésimo, milésimo e décimo de milésimo. O exercício 7. Escreva os números por extenso só com palavras e na representação mista com algarismos e palavras. Então, é para fazer os dois. Então, olha aqui, eu tenho aqui 405 milésimos. Então, aqui, 405 milésimos, esse só com palavras por extenso. E aqui eu tenho 405 milésimos. Essa é a representação mista. Tá? B, 37 sobre 100, 37 centésimos. Então, 37 centésimos é a representação por extenso. E aqui a representação mista, 37 centésimos. Aqui, letra C, 10 inteiros e 7 décimos de milésimos, tá? Ou na representação mista, 10 inteiros e 7 décimos de milésimo. Então, a representação mista sempre com o número escrito com algarismos, tá bom? Letra D, 309 milésimos. Então, 309 milésimos, até aqui foi por extenso. Aí, aqui, 0,309 milésimos. Então, aqui é por representação mista. E o exercício 8, determine o número formado por, letra A, 3 unidades mais 15 centésimos. Então, é 3 inteiros e 15 centésimos, 3,15. Letra B, 10 unidades mais 3 milésimos. Então, é 10,003, porque, ó, milésimo. Letra C, 15 décimos de milésimos. 0,0015, tá? Letra D, 135 unidades e 34 centésimos. Então, 135 inteiros, né? E 34 centésimos. Bom, e o exercício 9 era para colorir os quadrados da malha de modo que 1/3 fosse vermelho e 0,5 fosse verde. 0,5 não é a mesma coisa que 1/2, metade? Então, olha só, esse quadrado ele tem essa malha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 por 6, tá? O que eu tinha que fazer? Pintar metade dele de verde, ó. Metade de verde. Então, eu peguei aqui, olha. Se eu tenho 6 aqui na vertical, então eu pintei 3. Então, 3 linhas eu pintei de verde. Já deu a metade. Depois, eu quero 1/3 de vermelho. Então, imagine que eu dividi em 3 partes, ó. Uma, aqui 2, aqui 3, porque são 6 linhas, cada 2 linhas uma parte. Então, 2, 4, 6, né? Então, aí eu dividi em 3 partes e pintei uma parte de vermelho. Então, o que vai acontecer? Qual a quantidade de quadrados que não serão coloridos? Sobraram 9 quadrados. Agora, da maneira que você pintou, eu pintei desse jeito. Você pode ter pintado de maneira diferente. O importante
é que você tenha 9 quadrados que não foram pintados, né? 18 quadrados vermelhos e 27 quadrados verdes, tá bom? Então, dependendo de como você pintou, tá certinho aí. Se tiver sobrado 9 em brancos e você tiver pintado corretamente os vermelhos e verdes, como eu falei, tá bom, pessoal? Então, essa é a correção. Beijo, até a próxima aula.